A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, daqui de São Paulo, preparou um documento com sugestões para um código de conduta a ser adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Dentre os pontos apresentados, o texto sugere que ministros do STF, da Corte, não devem fazer manifestações de caráter político partidário. Essas sugestões vêm nesse momento, de um forte questionamento à atuação dos ministros, muito mais atuação fora dos autos, do que exatamente sobre os julgamentos. A gente vai receber agora, para continuar falando sobre isso, o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Ministro, que bom tê-lo conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao Hora H. Ministro, eu começo lhe perguntando qual é a temperatura que o senhor vê hoje e a gravidade do que o senhor vê hoje do questionamento institucional que está sendo feito ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar na Hora H. O Supremo Tribunal Federal tem tido uma atividade muito importante, no entanto, tem se caracterizado por decisões monocráticas e, ao mesmo tempo, por comportamentos que levam a uma desconfiança quanto à sua imparcialidade. E é em função disso que a sociedade reclama que se estabeleça um código de conduta. A Ordem dos Advogados de São Paulo já tinha previsto a elaboração de um código de conduta quando constituiu essa comissão no meados do ano passado. Também na Fundação Fernando Henrique Cardoso houve uma manifestação do professor Oscar Vilhena nesse sentido, e o próprio Fachin lá esteve dizendo que era necessário que o Supremo tivesse uma autocontenção. Aliás, termo ao qual ele se volta novamente na entrevista de hoje ao Estado de São Paulo. As instituições estão disfuncionais, mas o mais grave é que o Supremo Tribunal Federal esteja disfuncional, porque é um arrimo, é um ponto de referência de solidez e segurança para toda a população. E nós propusemos, então, a elaboração de uma resolução que cria especificamente medidas de ordem ética. São medidas que podem estar, inclusive, previstas lá na legislação processual, mas que não se dirigem diretamente aos ministros. Uma suspeição ser reconhecida num processo, o impedimento da mesma coisa. Aqui não. O objeto dessa medida, deste procedimento, é levar a uma reprovação do ministro por não ter se declarado impedido ou suspenso. E, ao mesmo tempo, se regula a relação dos ministros fora do tribunal, não é? Ou seja, os ministros têm que ter contenção nas suas manifestações, eles têm que ter um comportamento que elimine qualquer dúvida quanto à sua imparcialidade, portanto, deixando, inclusive, de comparecer a locais ou a reuniões que possa haver pessoas com interesses econômicos a serem tratados nessa reunião. Ou seja, a necessidade que a sociedade tem de ter confiança. O elemento básico, chave, é confiança. E a confiança também se obtém por via da transparência. Então, são esses os elementos básicos que se reúnem nessa resolução, que foi objeto desta comissão, com a participação de 2 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace e Peluso, ao mesmo tempo o ex-presidente da Ordem dos Advogados, César Brito, o próprio presidente de São Paulo, a ex-presidente de São Paulo, Patrícia Benzonin, e Oscar Vilhena, e foi uma discussão muito interessante, muito produtiva. É lógico que... Claro. Agora, ministro, deixa eu aproveitar que o senhor... Eu acabei esquecendo de citar que o senhor fez parte desse grupo que elaborou esse código de conduta. Eu já vou passar a palavra a Pedro Venceslau, que foi, inclusive, quem convidou o senhor aqui para o Hora H, mas eu só quero reiterar aqui uma pergunta para o senhor sobre... O ministro Edson Fachin disse que este não é o momento. Nós estamos num ano eleitoral e há uma politização muito forte de assuntos que precisam ser tratados com muita responsabilidade. O senhor vê risco nesse debate agora, no ano eleitoral? Aí, assim que o senhor respondeu, Pedro Venceslau já faz a pergunta dele.
Primeiro, o ministro Edson Fachin busca hoje, na colegialidade, tentar consertar os caminhos errados que o Supremo Tribunal Federal tomou com as decisões monocráticas. Lembro que o Instituto dos Advogados de São Paulo, outra entidade importante, vai lançar quarta-feira um livro do qual eu participo, que é um longo estudo sobre as medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, um estudo de jurimetria que analisou quais são o número de decisões monocráticas, que chega a 90% das decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é também uma outra medida importante, a colegialidade é importante. Mas a colegialidade também já foi tentada por Rosa Weber, é difícil de se modificar essa de uma hora para outra. Mas eu entendo que o ano eleitoral não prejudica em nada que sejam tomadas essas medidas de edição de um código de conduta. Não vejo nenhum. É uma explicação que o ministro Fachin dá, porque o ministro Fachin vai aos poucos. Ele caminha cautelosamente, moderato com cautela. Né? Sim, E sim. eu creio que ele possa conseguir obter uma maioria no sentido da adoção desse Código de Conduta, que é em benefício do Supremo, é para que a população tenha confiança. Não é nenhuma desconfiança com o Supremo, mas é uma possibilidade de atribuição de confiabilidade da sociedade no seu órgão judicial. Claro, Pedro, por favor. Ministro, boa tarde. Mais cedo, quando nós conversamos, o senhor deixou claro que esse código não foi feito para o caso Master, até porque ele começou a ser elaborado em meados do ano passado, mas que algumas situações se enquadram. Dito isso, à luz dos novos acontecimentos, o senhor acredita que Dias Toffoli deveria se considerar impedido ou que o caso deveria ir para a primeira instância da Justiça Federal? Muito boa pergunta, Pedro. É evidente que são casos como esse que mereceriam ser analisados. Por isso que nós criamos também no projeto uma obrigatoriedade do caso serem analisados por proposta do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, da PGR, da OAB e da participação da sociedade civil através de duas entidades extremamente respeitadas de longa data, que é a Associação Brasileira de Imprensa, portanto, a imprensa a imprensa é uma grande fiscal da integridade no país, e também a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, que reúne o meio acadêmico. Então, nós estamos abrindo uma porta para que haja uma obrigatoriedade de análise de processos que sejam requeridos por essas entidades oficiais, políticas, evidente, como a Presidência da República, a PGR, mas também a sociedade civil. Então, nestes casos que estão sendo apresentados, não existe nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. As notícias que a imprensa traz sobre o resort, sobre a viagem de avião, são fatos. Não está fazendo nenhum ataque à instituição, está trazendo fatos, e esses fatos é que têm levado a uma grande desconfiança da sociedade, porque não se tomam medidas em relação a esses fatos. Se houver um código de conduta, haverá a instauração de um processo e de um processo que vem autorizado, vem com uma certa autoridade, porque é requerida por esses órgãos legitimados, ou pela própria sociedade civil, Claro. ou pelo próprio tribunal. Portanto, nós estamos criando mecanismos por via dos quais se preserva a instituição. Não é? Essa foi a finalidade dessa comissão, da qual eu participei, com grande satisfação, porque foram discussões acalentadas, foram discussões, às vezes, difíceis, mas é assim que se faz lei. Se pretende sempre fazer lei com idas e vindas, discussão, faltam muitas coisas, tem erros que precisam ser corrigidos, evidentemente, mas eu creio que já é um caminho. Nós conversamos aqui com o jurista, ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Ministro, muito obrigada. Foi importantíssimo lhe ouvir para assentar aqui várias referências sobre como esse debate deve se encaminhar. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado.